Salve, salve galera, salve, salve terráqueos, tudo bem? Pensaram que não teriam pós-jogo? Achou errado, otário. Já se inscreve, deixa o like aí. E o Corinthians ainda está em julho, quer dizer, nós estamos ainda em julho, mas o Corinthians já está em August. August. Ah, aqui normal, aqui é bate e volta. O Corinthians entrou em campo hoje novamente com aquele time alternativo para um titular fazer diferença, né? Normalmente aquele time alternativo contra o Universitário do Peru. Coincidentemente, é apenas a terceira vez que o Corinthians enfrenta um time peruano em qualquer competição continental. E as duas últimas tinham sido na Sul-Americana de 21, há 2 anos atrás. Pelo menos estamos com 100% de aproveitamento, vencemos os 3 jogos. O Corinthians teve mais volume, teve mais vontade, mas faltou a técnica na hora da chegada. Entendeu? O Biro tentou algumas vezes. Tem alguns New Fiel já criticando o Biro, mas foi o melhor jogador no primeiro tempo disparado. Entendeu? Mas como é New Fiel, como não sabe o time que torce, vai querer queimar o garoto que tem 18 anos. É isso que faz esses torcedores inúteis que nem para mim deveriam torcer para outro clube. Aproveita que o Botafogo tá bem, podem ir lá torcer pro Botafogo. Esse tipo de raça. Certo? O Biro para mim fez um bom jogo e é um grande jogador, tá? Os gols vão sair no momento certo. Ele, obviamente, ele ainda tem coisas para ser lapidado, mas eu acho o Biro até mais jogador que o Pedro. O Pedro sofreu até uma entrada maldosa no primeiro tempo, acabou sendo substituído pelo Giovani. O Giovani realmente, esse aí, ainda falta mostrar um pouco. Na seleção ele até vai bem, na seleção de base. Entendeu? Mas no primeiro tempo, com poucas oportunidades claras de gol. O Corinthians tinha um pivô dentro da área, um jogador alto, forte, que é o Felipe, mas as bolas não eram cruzadas para ele. E quando vinham meio quadradas, né? E o Universitário com uma defesa baixa. O Corinthians perdeu uma boa chance de ter jogadores ali para alçar a bola para o Felipe. De repente ali fosse o caminho do Corinthians. Então, de repente, o Watson abrir na ponta, entendeu? O Bidu ter participado mais do jogo no primeiro tempo, ele participou bem no segundo. O próprio Biro, ao invés de entrar dentro da área, ficar ali na ponta para cruzar a bola também. E o Corinthians usar o Felipe como um pivô no primeiro tempo. Talvez isso poderia ter dado ao Corinthians uma vantagem no primeiro tempo. No segundo tempo, o Luxemburgo faz aquela alteração. Não tem como xingar, vaiar e aplaudir ao mesmo tempo, porque ele fez duas alterações em que uma de aplaudir e a outra de mandar o Vanderlei embora, né? Ele tira o Biro para botar o Romero. Ponto de interrogação. Se você não entendeu, eu também não. Tá? E aí ele coloca o nosso Renato também em campo e tira, em vez de tirar o Juliano, que estava muito mal, tirou o Matheus, mas o Juliano também fez uma partida muito ruim hoje. Eu tirava o Juliano e o Matheus, tirava os dois e colocaria o Romero. Mas tudo bem, colocasse o Romero, mas deixasse o Biro em campo. Né? Nem que se fosse deixar o Biro na lateral esquerda, tirar o Matheus Bidu, sei lá, ou tirar o Rafael Ramos, invertesse o Biro, não sei. Entendeu? Mas essa substituição do Vanderlei foi horrorosa. Porque o Romero está em péssima fase e o Corinthians estava 0-0 precisando fazer gols. Mas quem tem um gênio em campo, às vezes o gênio decide. O Renato Augusto pegou uma bola, todo mundo pensou que ele ia cruzar a bola para a área. Como o gênio vê pela frente, ele vê diferente, ele dá uma caneta no jogador universitário, passa igual manteiga, igual faca quente e manteiga no segundo defensor, sofre o pênalti do terceiro, que deveria ser marcado se o gol não saísse, e a bola sobra para o Felipe, aquela bola açucarada, a bola que todo centroavante sonha. Muita gente dizendo, pô, o Felipe é melhor que o Yuri Alberto, merece mais chance. Eu acho que se essa bola cai no pé do Yuri Alberto não desperdiçaria um lance desse também, não. Desculpa. Semifinal da Copa do Brasil do ano passado, o Renato também faz uma jogada de gênio, dá uma bola açucarada pro Yuri Alberto lá no Maracanã e o Yuri Alberto empata o jogo. Então, as pessoas têm umas comparações e tal, mas o Felipe tá representando. Né? Finaliza sem chances, golaço, mas o que o Renato. Gol dos Augustos, Felipe Augusto, Renato Augusto.
jogada de gênio, jogada de craque, de jogador muito diferenciado. E se ele não tivesse machucado, o Corinthians ainda estaria vivo na Libertadores, sem dúvida nenhuma. Estaria numa colocação melhor no Campeonato Brasileiro, também não tenho dúvida disso, entendeu? Que é o jogador diferente, que é o jogador Renato Augusto bem, sem lesão, é o melhor jogador do futebol brasileiro. É melhor até que o Arrascaeta. Bem, o problema é que o Renato bem são muitos poucos jogos no ano. Então não dá para você ter esse parâmetro do Renato bem. O Renato joga 50%, 60%. Quando ele tá com a barrinha alta, ele é o melhor jogador do futebol brasileiro. Pena que o corpo não responde, jamais. Vamos ter o Rojas a partir de sábado, que já está regularizado. Então a gente vai ter essas duas opções a partir de agora. Tá? E aí o Corinthians termina o jogo com 1x0. O Caetano perde um gol, talvez se a bola cai no pé de um outro jogador que não fosse um zagueiro, talvez a bola entrasse. Mas não tem muito o que falar. O Corinthians jogou, o Universitário se defendeu. E leva 1x0 pro Peru, para eles até bom. Mas lá no Peru eles vão ter que atacar, eles vão ter que sair. E aí o Corinthians vai ter mais velocidade, o Corinthians vai ter mais chances de jogar, porque se ele ficar amarrando o jogo, termina 0x0, o Corinthians é classificado. Entendeu? Então o Corinthians volta, vai para o Peru com grandes chances, muito boas chances de voltar classificado. O time do Universitário é bem fraco. E o melhor jogador deles foi expulso, né? Tem uma entrada criminosa também no Rafael Ramos. Ó. Dormi. Os vira-lata agora aqui começam a fazer barulho. E dá uma entrada criminosa no Rafael Ramos e também tá fora. Então é um time bem fraco e tem tudo aí o Corinthians para voltar classificado do Peru, mesmo jogando com esse time, né? Talvez para o jogo do Peru, se o Roger Guedes estiver bem fisicamente, né, não estiver desgastado, pode ser que o Roger Guedes viaje, porque ele não vai jogar no fim de semana contra o Bahia, sem ser esse fim de semana no outro, ele está suspenso. Então, por essa suspensão, pode ser que o Roger Guedes jogue sábado e terça, entendeu? Porque aí ele vai descansar no fim de semana, só volta a jogar para ele não ficar muito tempo sem jogo também, né? Aí só vai voltar a jogar no outro meio de semana, entendeu? Vai demorar ainda um pouco. Então aí você tendo o Roger Guedes é uma outra opção, principalmente para o contra-ataque, porque o time do Peru vai sair e vai ter que dar espaço, não tem jeito. Aí se você tem o Renato e o Roger Guedes, pelo menos os dois, já que o Rosso não vai poder jogar, você tendo pelo menos os dois, você tem uma flecha e um arco fatal para matar o confronto, entendeu? Mas eu gostei do futebol apresentado, mas ainda acho que o time cria pouco. Eu gostaria de ver o time pressionando mais, tendo mais oportunidades claras, certo? O Carlos Miguel não tinha aparecido no jogo porque o Universitário não tinha atacado. No último lance do jogo, ele faz uma grande defesa e evita aí um empate. Aí já tem babacas, outros mil fiéis, entendeu? Eu vou dizer aqui que eu adoro o Carlos Miguel, ele é o futuro do Corinthians. Joga muito, tá invicto, é um baita goleiro. É um baita goleiro. Eu diria que se você colocar os 5 melhores goleiros hoje do futebol brasileiro, 2 estão no Parque São Jorge. Acho que o Cássio e o Carlos Miguel se encaixam ali, velho. Mas aí já tem os Nil Fiel que já fala, pô, já tá na hora do Cássio sair, né? Já tá na hora do Cássio sair e dar espaço pro Carlos Miguel. Só que esses mesmos idiotas não viram o jogo sábado, porque o Cássio fez um milagre no chute do Batalha do Atlético Mineiro. Ainda salvou uma outra de casquinha. Carlos Miguel tomaria? Não sei se tomaria. Mas o Cássio não tem motivo nenhum para deixar de ser goleiro titular do Corinthians. Ele está salvando o Corinthians. E muitos jogos do Atlético Paranaense a gente devia ter tomado uma goleada. O Cássio fez defesas incríveis. Entendeu? Então, é um cérebro de minhoca. Não dá para jogar com 2 goleiros, é impossível. A FIFA não permite. Certo? Então, o Carlos Miguel vai ter que esperar a oportunidade dele. É jovem, vai ter a sua oportunidade no futuro. Hoje, o maior jogador da história do Esporte Clube Corinthians Paulista, chamado Cássio Ramos, esse cara vai continuar jogando até quando ele quiser. Entendeu? Até quando ele quiser. E se você não aceita isso, você tem um parafuso a menos. Tá? Só isso. Então,
O Cássio é titular incontestável. Incontestável. O Carlos Miguel é um ótimo goleiro. E se aguentar, se não sair, se não for vendido, é o futuro do Corinthians. O Cássio vai entregar a chave do gol para ele, seja daqui a 2, 3 ou 4 anos, não importa. E vai estar muito bem segurado. Entendeu? Não acho que o. E até a diferença de idade. Que haja, por exemplo, com o Carlos Miguel, algo parecido com o que houve com o Roger no São Paulo, que era também um baita goleiro, só que ele esperou, o Rogério Ceni não parou, e aí ele foi buscar a carreira dele em outro lugar e acabou encerrando a carreira até antes do Rogério Ceni. A diferença de idade do Cássio e do Carlos Miguel são 12 anos, então isso daí é impossível de acontecer. Então, no mais tardar com 28 anos, o Carlos Miguel assume a meta do Corinthians, aí ele joga até se aposentar. Você entendeu? Se ele quiser, obviamente. Se ele tiver um contrato bom, tudo. Tá? Mas é um goleiro maravilhoso. Tá? Mas o Cássio é titular incontestável. A gente não tá falando só de um goleiro, a gente tá falando do maior atleta da história do Esporte Clube Corinthians Paulista. Um cara que tem 9 títulos. Um cara que foi campeão mundial da Libertadores brasileiro. A gente não tá falando de qualquer um, né? Por favor. E eu vi o Marcelinho depois no SBT, até por isso que eu demorei um pouco o vídeo. Marcelinho é gênio, ídolo, tudo. Mas até o próprio Marcelinho já admite que o Cássio é maior que ele no clube. Entendeu? Pelo tempo, por tudo que o Cássio fez. Número de jogos já passou, títulos, é uma coisa absurda. Então, você contestar o Cássio hoje, se o Cássio estivesse mal, estivesse falhando, não estivesse numa fase legal, eu entendo. Você contestar o Cássio hoje, que salvou a gente contra o Atlético Mineiro fora de casa, um jogo muito mais difícil do que o jogo de hoje, você tá de brincadeira, né? Por favor. Então o Biro foi bem, o Carlos Miguel muito bem, o Felipe Augusto muito bem, e a molecada, cara, vai oscilar, uma hora vai jogar bem, outra hora vai jogar mal, o resto é molecada, normal, normal, tá bom? Gostei da zaga, Bruno Mendes e Caetano, não comprometeram em nada, tá? Normal. Eu não gostei do Rafael Ramos. Não gostei. Não gostei, não tinha gostado também muito contra o Liverpool. Acho que ele destoou um pouco. Ele erra muito, ele tem muito pouca presença ofensiva, muda muito a característica do time. Ele é muito diferente do Fábio. Entendeu? Fábio Santos e Bidu, por mais que o Bidu esteja até no melhor momento, o Fábio Santos consegue fazer algumas coisas que o Bidu faz. O Rafael Ramos não. O Corinthians cai demais de produção. Ele não é um substituto à altura do Fábio. E de repente olhar o mercado aí, algum jogador que tenha características parecidas com o Fagner. Não precisa ser um jogador tão. Não precisa ser um jogador de nível de seleção brasileira. Um jogador que tenha características, as características ofensivas do Fagner, a volta que o Fagner tem. Eu não vejo, eu vejo o Rafael Ramos mais como um zagueiro, às vezes, segurando, ele erra um pouco na saída, o time trava um pouco quando a bola cai no pé dele. Não gostei. Tá? Já o Bidu eu gostei muito hoje. O Bidu eu gostei. Tá? Por mim seria até titular no sábado. Então, são aí as nuances desse jogo. O Pedro provavelmente não deve estar à disposição sábado, porque ele saiu de maca. Parece um pouco. Deve ter alguma lesão. Entendeu? Mas o Rojas vai jogar, então eu não sei se o Rojas já vai ser titular logo de cara. Não sei se o Renato Augusto vai ser logo de cara. E não dá para saber o que sai da cabeça do Vanderlei Luxemburgo. Não dá para saber. Pode ter qualquer coisa ali dentro. Vai que ele entra com 3 zagueiros também, eu não sei. O Vanderlei não bate muito bem dos pneus e às vezes lá vai com 3 zagueiros. Eu não sei o que o Vanderlei tá pensando. Tá? Mas eu acho que o Rojas entra de titular e o Renato entra no segundo tempo. Acho. É achismo. Tá? Mas se o Renato tiver condição de começar a partida, ele tem que começar. Porque ele é jogador gênio. Ele é jogador para decidir a parada. E o Corinthians faz um gol cedo no sábado, já deixa as coisas muito mais tranquilas. Tá? Então, se ele tiver condição, você consegue começar, Renato? O Renato falar, consigo? É o Renato. Se o Renato não conseguir, começa com o Rojas, põe o Renato no segundo tempo e leva o Renato pro Peru também para jogar alguns minutos lá. Então, vamos ver. Tá bom? Você gostou? Tem alguma coisa para falar? Deixa aqui. Se você for modinha e fiel que acha que o Cássio tem que ir pro banco, vá para aquele lugar. Esse canal aqui não é para você, mano.
Se você não sabe reconhecer o maior jogador da história do clube que você torce, então você está totalmente errado aqui. Aqui eu vou defender o Cássio sempre, tá? E se você vem aqui para criticar Biro, falar que é perneta, que não serve para Corinthians, também some daqui. O moleque jogou 5, 6 jogos, e alguns muito bem, tá? Foi queimando assim que a gente tem um Everton Ribeiro hoje. Teve uma baita de uma carreira e foi chutado aqui, tá? Graças a torcedores como você. Então não vem queimar o Biro aqui, não. O Biro é um baita jogador e vai se transformar num grande jogador, tá? Um abraço aí. Até sábado, pessoal.